Você já se pegou arruinando algo que sempre quis, sabotando uma relação que ia bem, procrastinando um sonho que finalmente estava ao alcance, e depois se perguntou, em silêncio, quase com vergonha: por que eu fiz isso? Por que eu estraguei tudo? Talvez você tenha achado que foi medo, ou preguiça, ou azar. Mas, segundo Freud, a resposta é bem mais profunda e bem mais desconfortável. O inimigo mora em você. Há partes de você que desejam o fracasso, não porque odeiam você, mas porque têm medo do que o sucesso pode provocar. Ser feliz exige lidar com o novo, exige confrontar a culpa, o prazer, o merecimento. E muitas vezes o inconsciente escolhe o conhecido, mesmo que seja sofrimento, só porque é mais seguro. Você não destrói sua vida porque quer, mas porque algo dentro de você aprendeu que o sofrimento protege. Autossabotagem não é burrice, é defesa, é trauma que virou rotina. É o eco de uma dor antiga dizendo: melhor perder logo do que se frustrar mais tarde. E esse é o ponto. Você se sabota porque não sabe mais quem está decidindo por você, porque o você que fala não é o mesmo que age. E o primeiro passo para sair disso não é lutar contra si, é reconhecer que há mais de um eu habitando o seu corpo. E talvez o que te sabota só esteja tentando te proteger de algo que você ainda não entendeu. Freud dizia algo brutal: o eu não é senhor em sua própria casa. A frase parece simples, mas desmonta tudo o que acreditamos sobre controle, vontade e identidade. Você se acha racional, capaz de escolher, dono de si? Freud responde: você é um palco, e nesse palco há forças invisíveis, conflitantes, escondidas, incontroláveis, que atuam o tempo todo, enquanto você acredita que é o autor da peça. Essas forças formam o inconsciente, desejos reprimidos, traumas enterrados, memórias distorcidas, medos infantis. Tudo o que foi negado por não se encaixar na imagem de quem você acha que deveria ser. Mas o que é reprimido não desaparece. Vira sintoma, vira padrão, vira sabotagem. Você quer alguém que te ame, mas escolhe quem te abandona. Quer reconhecimento, mas foge das oportunidades. Quer paz, mas alimenta o caos. Não é azar, não é destino, é teatro psíquico mal ensaiado. Freud enxergava a mente humana como um campo de batalha. O id, o ego e o superego disputando palco. Desejo, realidade e moral tentando dominar a cena. E você, no meio disso, acreditando que decide, quando na verdade está sendo conduzido. A cura, segundo Freud, começa quando você desce do palco, quando para de atuar e começa a ouvir os bastidores, o que está gritando dentro, o que nunca foi olhado, o que ainda dirige sua vida, enquanto você finge que escolheu. Você luta por algo, e quando está perto, sabota. Você quer amor, mas se afasta quando encontra alguém disponível. Quer sucesso, mas trava na hora de se expor. Quer paz, mas vive criando conflitos. Por quê? Freud responderia com uma ferida crua. Porque você não suporta o prazer. Parece estranho, mas a verdade é que para muitas pessoas o prazer carrega culpa. Culpa por ter o que outros não têm, culpa por não merecer, culpa por desobedecer o superego, aquela voz interna que julga, pune e exige. Na infância, o desejo era reprimido. Você queria algo e alguém dizia: não pode, isso é errado, isso é feio. E aquela emoção pura foi empacotada em vergonha, foi enterrada. Mas ela não morreu. Ela volta hoje, em forma de sabotagem. Toda vez que você se aproxima do que mais deseja, o inconsciente reage, como se fosse uma ameaça. Porque lá no fundo ainda há uma ideia antiga de que realizar um desejo é perigoso. Você não destrói o que ama porque é burro. Você destrói porque aprendeu inconscientemente que ter
é arriscado. É melhor se afastar antes que o outro vá. Melhor não tentar do que fracassar. Melhor perder logo do que sentir que não merecia vencer. É por isso que a sabotagem não é um erro de lógica. É uma defesa emocional contra algo que lá no fundo ainda assusta. E até que isso seja olhado, nomeado, trazido à consciência, você vai continuar afastando o que ama, com medo de que o amor te quebre. Freud chamou de superego aquela voz dentro de nós que julga, pune, compara e controla. É como um tribunal interno, formado pelas regras da família, da escola, da religião, da cultura. Ele diz o que é certo, bonito, aceitável e condena tudo o que escapa disso. Acha que você tem liberdade? O superego ri, porque ele transforma até o desejo mais legítimo em vergonha. Você quer descanso. Ele te chama de preguiçoso. Quer amor? Ele te diz que está carente demais. Quer prazer? Ele sussurra. Isso é errado. Quer sucesso? Ele grita. Quem você pensa que é? O superego não grita do lado de fora. Ele fala baixinho, com a sua própria voz, com a máscara da razão. E por isso ele é perigoso. Você nem percebe que está sendo punido por dentro. A autossabotagem muitas vezes nasce aqui, não porque você quer fracassar, mas porque seu superego não te permite vencer. Ele aprendeu que o fracasso é mais seguro, mais modesto, mais aceito, e então ele te empurra de volta para o lugar de sempre, onde você não incomoda, não arrisca, não se destaca. O superego se alimenta da sua obediência, e todo desejo que desafia isso vira alvo. É por isso que muitas vezes o que te impede de crescer não é o mundo. É esse carcereiro invisível que mora dentro de você e te convenceu de que é perigoso ser quem você é. Freud nos entregou uma ideia que parece insuportável. Existe dentro de nós uma força que deseja o próprio fim, um impulso inconsciente de retorno ao nada, de sabotagem, de autodestruição. Ele chamou isso de Thanatos, a pulsão de morte. E antes que você ache isso exagerado, olhe com sinceridade. Quantas vezes você se afastou de quem te fazia bem? Quantas vezes se expôs a riscos que podiam ter sido evitados? Quantas vezes escolheu a dor, sabendo que era dor? Freud não está falando de desejo consciente. Ninguém quer sofrer, mas há em nós algo que busca o colapso, não por prazer, mas por alívio, pela paz do silêncio, pelo fim do esforço, pelo retorno a um estado anterior à dor. Essa pulsão se esconde nas escolhas que você repete, na rotina que te adoece, mas você não muda, no amor tóxico que você não larga, na vida pequena que você não expande. É como se parte de você dissesse, não vale a pena, já deu. Melhor parar por aqui. E você não percebe, mas vai cedendo, vai apagando sua chama aos poucos, não com um grito, mas com um cansaço silencioso que vai te afundando devagar. A pulsão de morte é sutil, mas poderosa, e talvez o maior ato de coragem não seja buscar felicidade o tempo todo, mas resistir todos os dias ao desejo obscuro de deixar de ser. Você já percebeu que vive os mesmos ciclos? Que muda de cidade, de parceiro, de rotina, mas no fundo repete os mesmos dramas? Freud chamou isso de compulsão à repetição. É quando o inconsciente nos faz reviver experiências antigas, não porque somos masoquistas, mas porque estamos tentando corrigir o passado com o presente. Você foi rejeitado na infância, talvez hoje busque pessoas indisponíveis. Foi criticado constantemente, talvez hoje se sabote antes que alguém te critique. A mente repete para tentar resolver, só que o passado não se conserta com o agora. E então você entra num looping, mesmos erros, mesmos medos, mesmas desculpas, e chama isso de azar, de perfil, de padrão. Mas é o trauma encenando de novo, só que agora com atores diferentes. O problema é que essa repetição não liberta, ela aprisiona.
e cada nova tentativa mal sucedida reforça a dor original. Eu não consigo, eu não mereço, eu sou assim. Mas você não é. Você está preso num roteiro antigo que já devia ter saído de cartaz. A cura começa quando você para de chamar de destino aquilo que é, na verdade, uma escolha inconsciente de repetir o que te feriu. Quantas vezes você acreditou que estava fazendo uma escolha racional, mas depois se viu no mesmo buraco de sempre? Freud foi direto. Nós não somos tão livres quanto pensamos. O que chamamos de decisão, muitas vezes, é só a ponta visível de um processo que acontece lá embaixo, no inconsciente. Você acha que escolheu aquele relacionamento? Ou foi seu trauma de abandono que escolheu por você? Acha que desistiu de um projeto porque não era o momento? Ou foi o medo de falhar que sabotou antes de tentar? Acha que é tímido? Ou aprendeu a se esconder porque ser visto doeu demais? Freud nos mostra que boa parte das nossas ações são respostas, não ao agora, mas ao passado. Não à razão, mas a feridas que ainda supuram. Você age, decide, planeja, mas quem está puxando as cordas? Seu eu adulto e consciente? Ou aquela criança ferida que só quer não sentir a dor de novo? Essa é a ferida da autonomia. Você não está no controle, mas isso não é condenação, é começo. Porque quando você reconhece que há forças te guiando, pode começar a trazê-las à luz. Pode escutar o que te move. Pode fazer escolhas que não sejam só defesas. E, aos poucos, a liberdade deixa de ser um mito e começa a ser construída, não no grito da vontade, mas na escuta do que foi calado por dentro. A maior mentira que contamos a nós mesmos é: eu estou no controle, mas você não está. Não totalmente, não como pensa. Você age sim, mas age dentro de um sistema psíquico que opera no escuro, dentro de um emaranhado de memórias, medos, traumas e desejos que você não escolheu, mas que continuam decidindo por você. E enquanto você continuar acreditando que só precisa ter força de vontade, vai repetir, vai se sabotar, vai chamar de destino aquilo que é só repetição não vista. A libertação não vem da força, vem da escuta, do reconhecimento, do momento em que você para de brigar consigo mesmo e começa a conversar com o que está escondido por trás do medo. Freud não veio para te dar respostas prontas, ele veio para te mostrar que há um subterrâneo e que, enquanto você não descer até lá, vai continuar tropeçando nos mesmos fantasmas, acreditando que o problema é você. Mas o problema nunca foi você. O problema foi ignorar o que você carrega, negar o que você sente, fingir que dá para curar ferida sem tocar nela. Você só começa a mudar de verdade quando para de fingir que já sabe quem é e começa, enfim, a escutar quem você nunca deixou falar. Você não é fraco. Você está em guerra consigo mesmo e nem sabia. A autossabotagem, a repetição, o cansaço não são falhas do seu caráter. São gritos do inconsciente pedindo escuta. E enquanto você continuar tentando vencer a si mesmo, vai continuar se perdendo. A mudança começa quando você reconhece: existe algo em mim que eu ainda não entendi, e é isso que tem vivido por mim. Agora me diz, qual parte de você tem sabotado seus próprios passos? Escreve nos comentários. Se esse vídeo te atravessou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Aqui a gente não finge que está tudo bem. Aqui a gente escava, mesmo quando dói. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, cuida do que te habita. E não se culpe por ainda não ter se entendido. Você está começando.